Tô ajustando aqui. Adriana, eu lembrei de você hoje de manhã ainda, acredita? Acordei, lembrei de você. Gente, só um pouquinho aqui que eu tô. Agora deu certo. Vou fazer no Facebook também. E eu nunca fiz. Aí tava fuçando aqui no computador pra ver como que eu conseguia fazer nas duas redes sociais ao mesmo tempo. A proposta da live de hoje é falar então sobre a culpa, no sentido da mulher quando ela quer relaxar e se sente culpada, ou sente na obrigação de ser produtiva o tempo inteiro. Então, quando está naquele momento em que quer relaxar, se sente improdutiva e vem a culpa. Oi, Jaque! Quanto tempo! Então vamos falar então sobre relaxar e a culpa, como que essas duas estão conectadas, como que é a ligação. Então eu quero começar falando sobre como que funciona a ligação dos pensamentos com os sentimentos, como que isso está conectado. Então pensa assim como se fosse uma cadeia, um ciclo. O que nós pensamos interfere então na forma como nós respiramos e a nossa respiração vai impactar, interferir nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e, lógico, no corpo físico. Então, assim, como eu falo, vamos trazer o exemplo de mães, né? Por mais que eu não seja mãe, todo mundo aqui tem ou teve uma mãe em algum momento, então sabe trazer isso para a prática. Que é aquela coisa, se você diz que você vai chegar às 11 horas em casa, deu meia-noite, deu 1 hora da manhã, você não está em casa, a mãe já começa a cogitar todas as possibilidades do que pode ter acontecido. Então, vai primeiro para o pensamento. Era para ter chegado 11 horas, não chegou, o que pode ter acontecido? Então, o pensamento vai começar a trazer as possibilidades do que pode ter acontecido ou não, mas ainda é uma possibilidade. E esse pensamento vai interferir na forma como ela está respirando, ou seja, é um pensamento de preocupação e a respiração começa a ficar rápida, superficial aqui no peito. E essa respiração, ela vai trazendo então angústia, ansiedade e o corpo vai reagindo, ou seja, começa a dar uma tensão aqui nos ombros, no pescoço, pode ser que dê dor de cabeça, pode ser que o estômago reaja. Então tá tudo conectado, tudo acontecendo dentro da gente. E existem mecanismos, então, assim, dentro do yoga, por exemplo, nós usamos a respiração para ter o controle sobre a mente e, lógico, daí o relaxamento físico. Mas o que eu quero dizer, assim, para vocês entenderem como o que nós pensamos interfere na forma como nós nos sentimos. E eu gosto de trazer essa reflexão da culpa. Quando foi a primeira vez que você se sentiu culpado? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a primeira lembrança que você tem do sentimento de culpa? E quando você traz para uma criança, por exemplo, em que momento que ela se sente culpada? Por que eu estou falando isso? Porque se você for parar para refletir e observar, a culpa ela vem muito carregada com um sermão, né? Com um discurso muitas vezes moralista, às vezes com uma crítica. Então, assim, ele não é como a raiva, que é um sentimento que nós expressamos naturalmente como um mecanismo de defesa. A culpa, digamos assim, que ela é um sentimento que ela é criado, que ela é instaurado na gente, a culpa. Porque se você observar, a criança, ela não sente culpa. Nós ensinamos a criança a se sentir culpada. Então, nós aprendemos em algum momento que nós deveríamos nos sentir culpados por algo. E esse algo está condicionado, então, a uma crença, a um padrão, algo que foi imposto. Essa questão do que é certo, o que não é, o que é desejável, o que não é desejável. Então, observa a construção da culpa dentro de você, como que ela acontece, como que foi que ela começou. E se você observar, a culpa ela vem como uma voz, ela vem como um discurso, né? Por exemplo, nossa, você está relaxando, como você é preguiçosa, você tem tanta coisa para fazer e você está descansando. Então a culpa ela vem com um pensamento que está ali te condenando, ela está ali te criticando o tempo inteiro. E se você observar de onde vem esse discurso, então essa é uma reflexão inicial que eu gosto de trazer para as pessoas a respeito da culpa, porque ao contrário da tristeza que está ali sinalizando algo, ao contrário da raiva, da alegria, que está o tempo inteiro como se fosse uma luzinha no painel indicando que existe algo acontecendo dentro de você e que muitas vezes esses sentimentos, por mais que sejam considerados desagradáveis, indesejáveis, né, eles estão ali para te proteger de algo, para te preservar de algo. Então, ele tem sim essa funcionalidade. Já a culpa, como eu digo, ela tem então
um discurso que condena, um discurso que enfraquece. E para observar então qual que é o seu discurso da sua culpa, trazendo para esse contexto de quando eu quero relaxar, quando eu quero me permitir descansar. Ele vem me dizendo então que eu deveria estar produzindo, ele vem me dizendo então várias coisas. O que o seu discurso da culpa te traz quando você quer relaxar? Então vamos falar assim, o meu discurso, eu Laura, né? Quando eu quero descansar, quando eu quero relaxar, fazer algo assim simplesmente por lazer, muitas vezes a minha culpa vem me dizendo que, poxa, você tem tanta coisa para fazer, você tem tantas coisas, você ainda não chegou onde você quer chegar no aspecto profissional, você ainda não está lá. E você está aqui descansando, Laura, poxa, você tem tanta coisa, você poderia estar investindo então na sua carreira. Um exemplo, tá? De um discurso da culpa. O seu discurso eu não sei qual que é, mas se você observar, não fui eu que criei esse discurso. Em algum momento eu escutei isso e eu me identifiquei e me apropriei dessa fala. Então, a sua culpa, em que momento que ela foi criada? De quem que é esse discurso? É muito importante você identificar isso. De onde veio esse discurso? Quem que falava isso? Às vezes foi o pai, às vezes foi a mãe, às vezes foram os avós, quem te criou. Às vezes foi alguém que você segue nas redes sociais, alguma pessoa que é uma grande influência, uma grande inspiração para você, e que essa pessoa traz esse discurso. Quando você se permite relaxar, você lembra então dessa voz, dessa pessoa que é bem-sucedida, dessa pessoa que é uma referência de sucesso para você, e esse é o discurso dessa pessoa. E quando você está relaxando, você fala, poxa, eu ainda não cheguei onde eu quero com o meu sucesso, e essa voz dessa pessoa que já chegou lá está falando isso. Então, vai observando essa dinâmica da culpa. Qual é o discurso da sua culpa e onde ela começou, da onde veio isso? Tá? Para que você entenda que em algum momento você se identificou com esse discurso, principalmente se for um discurso do seu pai ou da sua mãe, que são grandes referências pra gente, e aí nós entramos nessa dinâmica da criança, né? Existe uma criança aqui dentro de mim, eu sou uma mulher, mas existe essa criança interior que está dentro de mim, e que de repente ela não se permite parar, de repente ela não se permite relaxar, porque ela ainda está esperando a aprovação do pai ou da mãe. Ela ainda está... Então assim, e quando o pai, quando a mãe diz que quem para é preguiçoso, se eu paro, eu vou ter a reprovação do meu pai, eu vou ter a reprovação da minha mãe. Então assim, no fundo a moeda de troca ali da criança é sempre o amor, né? Um amor, merecimento, pertencimento. Então, observa como é muito mais profundo, mas é sempre um discurso que a culpa traz, um discurso que está te criticando, que está te paralisando. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer a respeito da culpa, e aí você pode comentar como você se sente, como que é para você quando você quer parar, qual que é o discurso que a sua culpa traz quando você quer relaxar, o que a sua mente diz, o que você pensa sobre você, por que é tão difícil, né? Então existe ali uma força contrária, uma força que está ali te dando, apontando, né, com o dedo na cara, dizendo como você vai parar agora, como você vai relaxar agora, se no fundo você não merece, você não fez tudo o que tem que fazer, você não chegou onde tinha que chegar, como você ousa parar? Quanta arrogância, quanta petulância sua querer descansar, você nem merece, não é? Então assim, por trás a culpa está dizendo isso, que eu não mereço parar. E aí que entra o quanto eu vou alimentar as minhas necessidades e quanto eu vou alimentar um discurso que está me enfraquecendo, um discurso que não está contribuindo. Esse discurso da culpa, ele é paralisante e ele é enfraquecedor. Ele é enfraquecedor porque as pausas são necessárias. E se você observa na natureza, tudo é cíclico, né? A planta nasce, ela dá as folhas, os frutos, e no momento ela vai perdendo as folhas, né? Tem o outono, o inverno, o verão, a primavera, as flores, mesma coisa. E porque nós, que também somos parte, nós temos a nossa natureza, não nos permitimos parar? Por que vem esse sentimento de culpa? Então é sempre necessário trazer essa reflexão do por que isso, da onde vem esse discurso, em que momento a minha mente acreditou que era isso.
E é muita enxurrada, muita informação que nós temos o tempo inteiro inseridas num contexto, num coletivo, né? E as redes sociais tá aí. Você abre seu celular, quantas informações você tem numa rolada, assim, né? No Instagram, quantas coisas vem ali, quantas informações, quantas coisas de certo ou errado, faz ou não faz. Então, assim, existe essa cultura que nós acabamos abraçando, essa cultura de que a mulher contemporânea é aquela mulher que faz muitas coisas. Então hoje a mulher, ela tem uma família, ela cuida de filhos, ela tem um trabalho fora de casa, ou se ela não tem, ela trabalha dentro de casa, né, cuidando da casa. E essa mulher que trabalha fora, ela chega, ela ainda tem tarefa em casa para fazer. E muitas pessoas acham isso um orgulho. Eu sou uma mulher multitarefa, sabe? Multitarefada, no sentido de, assim, ao invés de questionar e se perguntar o quanto isso é natural, o quanto isso é saudável, o quanto isso é o que eu realmente quero, ou é uma sociedade que está me enfiando, sabe, goela abaixo, no sentido de vou vender isso como algo supervalorizado, né? Tô dizendo assim para mulher, mas isso se aplica para os homens também. Mas é importante se questionar de onde veio isso e por que eu acabei me apropriando dessa vida se isso não é o saudável para mim, certo? Então existe sim essa cultura de pessoas multiatarefadas e que isso é bom, que é superprodução, como algo supervalorizado. Ser produtivo é algo supervalorizado. Então, quando eu estou querendo relaxar e parar, vem essa condenação, porque isso não é o que está em alta, isso não é o que está sendo vendido. E como então eu vou me encaixar aqui em algo que não é valorizado? O parar não é valorizado, o produzir, o fazer é. Tanto que quando nós conhecemos alguém... Gente, peraí que eu sou a louca da água, tá? Eu preciso beber muita água sempre. Falo rápido e bebo muita água, né? Então precisa de pausas. Quando nós conhecemos alguém, observa o nosso discurso automático. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Primeiro, então, nós queremos a identificação desse perfil. Quem que é esse personagem? Quem que é esse papel? Sabe, que você está vestindo? Isso vem como uma identificação temporal que ganha um nome, né? Então, nós queremos saber o nome e nós queremos saber logo em seguida qual que é a próxima pergunta. O que você faz? Né? Tanto para se apresentar muitas vezes. Oi, meu nome é Laura e eu sou tal coisa. Né? Então, assim, isso é tão valorizado que nós usamos... Água é vida demais. Nós usamos, então, o nosso fazer, a descrição do que nós fazemos, para descrever quem nós somos. Olha como isso é forte, como é valorizado. A gente não pergunta o que te faz feliz, né? A gente não pergunta como você ama. Nós perguntamos o que você faz. Então, olha só como isso é sim, super valorizado, tá? Para prestar atenção. Então, existe sim essa idealização de que nós damos conta de tudo. E muitas vezes nós damos sim, só que qual é o preço que nós pagamos por dar conta de tudo? O preço é alto, sabe? É desgastante. Então, principalmente o feminino, vou falar assim, que o masculino é ação, fazer acontecer, o feminino já está ligado com o acolhimento, com o sentir, o masculino é o mental, o racional, né? E o feminino é esse sentir. O feminino precisa de pausas. Então, assim, dentro da humanologia, que é a psicologia aplicada dentro do Kundalini Yoga, nós dizemos assim que a mulher ela precisa de pequenas pausas várias vezes ao dia. E se você for observar a sua rotina, quantas vezes você realmente se permite parar? Sabe? Seja 5 minutos aqui, ó, gente, eu tenho água, mas eu tenho chá também. 5 minutos para tomar um chá longe do celular. Seja eu almoçar em silêncio, ouvindo uma música agradável, sem estar ali, sabe, pensando no que eu vou fazer logo em seguida, sem estar aqui no meu celular acompanhando as redes sociais, respondendo mensagem. Então, são pequenas pausas. Coloque isso. Se você é mulher e está assistindo a live, você precisa de pequenas pausas várias vezes ao dia, para o seu equilíbrio mental, emocional, para o seu equilíbrio físico. Como que você vai encontrar isso? Aí eu não sei da tua rotina, né? Como que de repente, indo para o trabalho, coloca uma música que é agradável, que de repente você não se permite parar para escutar no dia a dia. Na hora do banho, prepara um ritual que é mais agradável, que nem eu falo no Mergulhando em Si, eu proponho para as mulheres, acenda uma vela, coloca uma música, apaga a luz, faça do teu banho, então, um ritual de pausa, e não aquela coisa acelerada que você nem sentiu a água caindo no seu corpo, você nem percebe o que molha primeiro a sua pele, qual que é a sensação, sabe? Já tá pensando no que eu vou fazer logo em seguida.
tá usando o momento do banho para resolver as coisas que ficaram pendentes, sabe? Então, assim, vai criando esses pequenos momentos dentro do que já é a tua rotina, dentro do que já é, sabe? Então, logo acordei de manhã, não sei se você toma banho ou não logo de manhã, mas a hora que você vai passar o seu hidratante, faça isso com calma, sentindo o cheiro, sentindo o toque da tua pele, sabe? Trazendo esse momento, sinalizando de, poxa, eu tô aqui, mas eu tô me cuidando, sabe? Eu tô aqui, mas esse é um momento pra mim. E o homem já ele precisa de um momento de descanso depois do almoço. Então, para o equilíbrio mental, físico, emocional do homem, é indicado que ele faça, então, tire uma soneca, vamos dizer, depois do almoço. Então, nós temos necessidades diferentes e nós sentimos, né, a pressão, a produtividade, falei tudo enrolado, de forma diferente também, tá? Mas é necessário. Então, entender assim como essa idealização. E existe, então, essa cobrança por ser produtiva, por fazer, que atropela as nossas necessidades, né? A nossa necessidade emocional, física, esse cuidado. Então, vou falar por mim. Agora mesmo eu estou passando por um momento muito difícil, muito delicado emocionalmente na minha vida. E então, assim, muitas pessoas, e eu já me programei para isso. Poxa, tá difícil. O que é o essencial, Laura? O que é o essencial que você precisa fazer para chegar onde quer, para levar a vida que você quer, sabe? O que é indispensável e é essencial e o que não é, eu elimino da minha vida nesse momento, sabe? E a gente precisa fazer isso o tempo inteiro, porque muitas vezes você tá cheio de coisas para fazer, mas não são coisas que são realmente essenciais. Isso aqui realmente precisa ser feito, isso aqui realmente precisa ser feito por mim, isso aqui realmente precisa ser feito hoje, sabe? Então começa a se questionar. E também tem essa questão da fuga, né? Muitas vezes eu tô me sobrecarregando, me enchendo de tarefas, porque se eu parar, eu vou entrar em contato com coisas que eu não quero ver, coisas que eu não quero sentir, coisas que são desagradáveis. Então, para eu não entrar em contato com esse sentir, com essas emoções, com algo que quer vir à tona para me mostrar, Laura, olhe isso, pode ser que eu fique atarefada. Não é o meu caso, tá, gente? Mas é muito comum esse mecanismo de autossabotagem. Então, observa se você não tá o tempo inteiro buscando estar ocupada para não olhar para o seu sentir, que de repente esse sentir está dizendo que essa relação acabou. De repente, esse sentir que está querendo vir à tona está te dizendo que você não tem mais satisfação nesse trabalho. De repente, esse sentir está querendo dizer que você precisa ressignificar a forma como você se enxerga, que isso é difícil para você estar sozinha, lidar com as suas emoções, sabe? Então, muitas vezes, esse ficar se ocupando o tempo inteiro com várias coisas também é uma autossabotagem para você não entrar em contato com o que está acontecendo no seu mundo interior. Então, você nem se permite relaxar e parar, porque você sabe que quando você parar, coisas que são... não vou falar desagradável, mas coisas que você não quer olhar virão à tona. Então você prefere estar ocupada, empurrando esse momento de relaxar, de descansar, para que isso não venha à tona, para que você não se permita. E se você observar a nossa cultura do happy hour, né? Eu falo, o que é o happy hour? É maravilhoso, gente, não estou condenando, tá? Eu sou super a favor. Mas eu estou querendo dizer assim, quando você não está no happy hour com frequência, com consciência do porquê que você está ali, se é para relaxar, se é para descansar, para que isso não se torne também, ao invés de ser um momento de parar e relaxar, né, de descontração, para que isso também não venha como um mecanismo de fuga. De que forma isso? Enquanto eu estou no meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho coisas, tenho tarefas, eu estou ali, de certa forma, ocupada e envolvida com o que o meu trabalho requer. A partir do momento que eu saio do meu trabalho, eu sou livre. Né? Acabou o meu horário, eu sou livre, não no sentido de que o trabalho seja uma prisão, mas no sentido de que agora eu vou ocupar o meu tempo com o que eu quiser, né? Que eu não tenho mais um compromisso profissional. Então eu tenho esse tempo que eu posso usar da forma como que eu quiser, sem um compromisso, sem uma responsabilidade, sem uma obrigação, dizendo assim. E se você observar, esse momento, muitas vezes é o momento que você vai entrar em contato com a tua vida pessoal, ou seja, acabou o meu momento do trabalho, independente se você trabalha em casa, se você trabalha com, enfim, em uma empresa,
esse é o momento que você vai olhar agora para os outros aspectos da sua vida, que não é mais a vida profissional. Então, muitas vezes eu preciso ficar no happy hour porque eu não tenho condição de ir para minha casa, se eu moro sozinha, lidar com tudo que acontece aqui dentro. Se eu tenho uma família, é ir para minha casa e encarar a realidade da minha família, como está a minha realidade familiar, entende? Então, de repente, eu estou o tempo inteiro me ocupando ou tirando um tempo para relaxar, mas que na verdade também é uma fuga, para eu não olhar para o que eu preciso olhar, certo? Então, sim, são outras consciências que eu estou trazendo, mas voltando para o relaxar dentro do realmente uma necessidade, porque sim, nós temos essa necessidade de que eu, Laura, por exemplo, agora que estou lidando com muitas questões emocionais, se eu não parar e tirar esse momento para eu relaxar, sim, eu vou entrar numa exaustão, sim, eu vou acabar somatizando alguma doença. Então, é uma necessidade tão importante quanto o meu trabalho. Então, entendendo isso, que nós temos necessidades e que pela culpa existir, muitas vezes você não se permite parar e você acaba somatizando uma doença. Então, eu preciso que uma doença me autorize a parar. Eu não posso parar, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo, mas se eu estou gripada, tá tudo bem, eu preciso descansar porque eu estou gripada. Se eu estou com uma crise de enxaqueca, tudo bem, eu preciso ir deitar agora, ficar no escuro porque eu estou com enxaqueca. Não é porque eu não estou querendo produzir, é que eu preciso. Entende que aí a doença acaba entrando como um mecanismo da sua autorização para que você pare. E você não precisa disso, entende? Você não precisa sempre somatizar uma doença para que você consiga descansar, para que você consiga dormir mais, para que você consiga parar e não estar fazendo, certo? Então, observa isso de como é que a culpa entra nesse mecanismo de quando você precisa parar também. Porque tem aquela coisa de como eu vou descansar, né? Se eu ainda não fiz tudo que eu tenho que fazer, como eu vou descansar se eu ainda tenho tanta coisa para fazer, como eu falei para vocês. E pensa assim nessa questão da produtividade como se fosse uma pia de louça. Nunca termina esse trabalho. Então, o que você tem que fazer é um trabalho sem fim. Sempre vai ter algo para você fazer. Então, assim, você precisa se organizar também dentro do que é essencial, dentro do que é prioridade no meu dia. O que é essencial, que eu realmente preciso fazer, que vai me levar a me sentir como eu quero, estar como eu quero. E se você pensar dentro de todos os compromissos, como é que não existe um espaço para pausa dentro desses compromissos? Como é que o descansar, o equilíbrio mental, emocional, físico não entra como uma prioridade dentro do que você estipulou de importância no seu dia? Então, de repente, seja um momento assim de você parar e repensar quais são as suas prioridades e quais são os valores que você tem colocado em prática. Porque muitas vezes você está se ocupando com compromissos, com tarefas e você está ficando em segundo plano, você está se anulando. E para você produzir, para você estar bem, para você fazer, você precisa então estar equilibrado, você precisa estar descansado, você precisa estar revigorado. Então, o parar é tão importante quanto o produzir. Então, se você está precisando de uma autorização, se você está precisando de uma justificativa para se permitir parar e relaxar e descansar, traga então, eu não acho que você precisa, mas de repente esse é um discurso que você quer se apropriar. Traga então esse discurso de que para eu produzir mais, para eu estar mais criativa, eu preciso parar. Porque quando eu paro, quando eu permito descansar, a minha mente ela volta mais produtiva, eu consigo ter outras ideias, eu consigo enxergar outras possibilidades. Entende? Então que até para você continuar fazendo, a pausa ela é necessária, né? Até anotei uma frase ali que eu vou ler para vocês depois, em um texto sobre essa questão do parar, se permitir parar. Então, assim, por que eu posso descansar agora? Muitas vezes, quando você faz essa pergunta, por que eu posso descansar agora? Qual que é a reflexão que chega para você? É um pensamento de autorização ou de negação disso? Nesse momento mesmo, quando você fala, por que eu posso descansar agora? Você consegue encontrar motivos? Porque se você observar, a mente ela vem logo em seguida.
Não, você não pode parar agora, né? Então, assim, ele é um mecanismo automático da mente que toda hora está te desautorizando. E da onde que vem isso, né? Se não é nessa questão de atropelar suas necessidades, pela questão do valor, do seu valor estar atrelado a produzir. Então, assim, quem é você quando você não está fazendo nada? Ou seja, eu preciso estar produzindo, eu preciso estar fazendo o tempo inteiro para que eu tenha algum valor. E quando eu não estou fazendo, o que eu penso de mim? O que eu enxergo de mim? Entende como uma coisa ficou atrelada à outra, sendo que isso não tem nada a ver. O que eu sou, o que eu faço, o que eu mereço, não está atrelada então com a minha produção, está atrelada com quem eu sou na minha essência. Eu já sou, apesar do que eu faço. Eu já mereço, apesar do que eu faço, certo? Então, observa como é isso para você. Se você não está o tempo inteiro perpetuando essa questão do esgotamento, ignorando o que você precisa, as suas necessidades, e você continua, apesar de estar cansada, você continua fazendo, apesar de estar impossibilitada emocionalmente, você continua fazendo, apesar de estar com dor, você está ali mantendo, sabe, firme nessa proposta do fazer, do agir, da produção, apesar de não estar em condição de, né? Então, observa o quanto isso não vou falar, isso desvaloriza a pessoa que você é, quando você ignora, né? Quando isso, no sentido da falta de amor próprio, quando você ignora o que você precisa, o que você está sentindo, para manter esse valor na ação do fazer, essa coisa contínua que vai te escravizando. Então eu digo assim que a prostituição, ela não é só vender o meu corpo a troca de sexo, não é só essa troca. A prostituição é quando eu também coloco o meu corpo ali, quando eu estou indisposta, quando eu estou indisponível emocionalmente, fisicamente, por uma questão de saúde, de bem-estar. Então, observa que nós aprendemos isso, né? Que é só essa questão da troca, mas quantas vezes você está se vendendo, se passando por cima do que realmente é importante, do que realmente você precisa nesse momento, em troca de algo que está sendo supervalorizado, que é o fazer, a produção, o agir, entende? Então, assim, é importante que você comece a trazer essas reflexões também. Por quê? Eu demorei muito tempo para aprender isso na minha vida pessoal, mas assim, eu entendo que a tristeza, a raiva, a ansiedade, são momentos, são sentir que nós temos que, se são acolhidos, se você para, sente, se você olha, isso não desaparece, mas isso ressignifica. Já a culpa, vamos falar assim, é um sentimento que você tem que ir apesar da culpa. Ela não funciona como esses outros sentimentos que, quando eu acolho, isso vai sendo, vai trazendo uma leveza, isso vai não desaparecendo, mas vai sendo transformado. A culpa não, por mais que eu acolha a culpa, ela continua ali existindo. Então, quando você precisa relaxar, relaxe mesmo com culpa. Quando você precisa fazer algo, colocar um limite, por exemplo, numa relação, coloque o limite mesmo com culpa. Então, a orientação é que vá mesmo com culpa, vá apesar da culpa, sabe? Permita-se apesar da culpa, porque ela não vai desaparecer, porque ela tá um sentimento muito impregnado, então um discurso muito impregnado. Então você precisa, assim, refletir e confrontar, sabe? Colocar limites nesse discurso que te enfraquece. Então, eu tô ali relaxando, assistindo um filme, e vem, nossa, você tá aqui relaxando, que preguiçosa que você é, você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar usando esse tempo que você tá aqui para fazer algo mais produtivo. Então, assim, ele vem como um discurso que enfraquece, isso é óbvio, só você querer parar que você já vai ver o que vem automático aí na sua mente. Então, comece a dar um limite de, chega, eu mereço, sabe? Olha só o tanto que eu já fiz hoje, olha só quem eu sou, olha só como eu estou me sentindo, olha só, eu preciso disso. Então, você começa essa conversa interna, esse discurso interior, colocando limites, dando basta. Não, chega, eu vou descansar, eu vou parar, eu mereço, eu tô aqui, eu mereço. Isso aqui para mim é tão importante quanto trabalhar, isso aqui para mim é tão importante quanto estar fazendo, sabe? Isso aqui é necessário para que eu esteja bem, isso aqui é importante
para que eu esteja equilibrada, isso aqui é importante para que eu esteja relaxada, sabe? E começa esse discurso, você vai desconstruindo e fazendo, e de repente essa vozinha volta de novo, você coloca esse limite de novo, e é assim, sabe? Para que você não precise se justificar e justificar o seu valor, o seu merecimento, o quanto você é digna de descansar, o quanto você é digna desse cuidado, desse amor, com o fazer, não é isso. Então começa também a trabalhar esse discurso da sua mente, essa conversa interna, seja dando justificativa, ou seja conversando, né, com essa voz da culpa, seja colocando limite, tipo, chega, basta, tipo, não me enche o saco mesmo, igual a gente faz com quem tá importunando, sabe? Então assim, gente, vou trazer algumas dicas de como vocês podem então fazer nesse momento em que a culpa aparece. Eu tô trazendo culpa dentro desse contexto de que quero parar, quero descansar, quero relaxar, mas não consigo fazer isso de uma forma tranquila porque a culpa tá aqui me azucrinando, né? Peraí. Então, nesse contexto da culpa, apareceu a culpa, observa isso, tá? Onde entra essa sabotagem? Apareceu a culpa nesse sentido de que quando chega a culpa é o momento que você toma uma decisão. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas, né? Autorresponsabilidade é isso. Você escolheu estar onde está, você escolheu sentir como você se sente. Então, assim, você pode mudar isso o tempo inteiro. É uma escolha sua, continuar agindo sem parar, sem se permitir relaxar, ou relaxar apesar da culpa e ir construindo isso. Como eu vou criando espaços de relaxamento, de pausas cada vez maiores, cada vez mais permissivos, apesar da culpa, tá? Então eu não vou falar que não existe uma fórmula mágica, porque pra mim, eu, Laura, até hoje, eu tô relaxando e às vezes vem a culpa, e é esse momento que daí vou falar pra vocês essas dicas. Então, primeiro, entender isso. Apareceu a culpa, esse é o momento que você vai observar qual é a voz da culpa e qual é a voz dessa mente sábia, sabe? Essa voz interna, para você entender o que você vai alimentar o que nesse contexto. Então, se você se propôs a parar agora, independente do que você já fez ou não, se você tem coisa para fazer ou não, como eu falei, lembra da pia, louça sempre vai ter, coisas para fazer sempre vai ter. Então, eu me propus a parar agora para relaxar e a minha mente vai dizer, tá? Vou trazer um caso pessoal mesmo. Eu, Laura, né? Que eu falei, tô passando por um momento muito difícil na minha vida hoje, emocionalmente. E eu pensei, bom, eu já sei o que é essencial. Isso aqui é meu trabalho, essa live, esse compartilhar com vocês é meu trabalho. Tem outras coisas que também envolvem meu trabalho. E eu me organizei para fazer tudo isso de manhã. À tarde, eu vou desconectar. Não vai ter celular. Eu vou colocar um tênis e eu vou fazer uma trilha no meio do mato. Quando eu chegar em casa, eu vou pegar um livro e vou ler. Eu já me programei, é assim que eu quero fazer a minha pausa e relaxar hoje. Não quer dizer que quando eu estiver nesses momentos, a minha mente não vai falando, poxa, você tá aqui, você podia estar fazendo outras coisas. Não é assim. A culpa tá aqui, a culpa vai junto. Então, assim, em um momento vai vir, a Laura precisa parar para estar bem e a Laura precisa produzir, vai vir esse discurso. Então, nesse momento, eu tenho a opção de qual voz eu vou alimentar. Isso é uma decisão. Sempre é uma escolha, uma decisão. O que eu decido agora? Vou parar apesar da culpa ou eu vou continuar porque a culpa me convenceu que eu não mereço? Que a culpa me convenceu que a ação, o fazer, o produzir é o correto no momento. Então, esse momento é uma escolha. Traga consciência para esse momento quando chega essa culpa. O segundo momento, então, é quando eu falei, a culpa ela vai vir com um discurso moralista, ela vai vir com um discurso que te enfraquece, você não merece parar. Quem é você para parar quando você tem tanta coisa para fazer, né? Você é uma preguiçosa, você não tem valor. Então, assim, a culpa vai vir. Nesse momento, é esse momento do basta. Esse momento do basta é o momento em que você põe força, né? É bem difícil eu falar aqui de colocar força em algum movimento, mas esse sim é o movimento que você vai colocar força dando basta, colocando limites. Assim como quando alguém te ofende, quando alguém te desrespeita, você coloca limites, dizendo, se posicionando, falando não. Então a mente vai vir, você não deveria estar aqui. Eu mereço, eu deveria estar aqui sim, porque relaxar é tão importante quanto fazer, certo? Então assim, é o momento que você aumenta a voz, tudo isso interno, né? Essa conversa sincera dizendo, chega aqui não, daqui você não passa, certo? Então esse é o momento. E o terceiro, então, a terceira dica que eu dou é observa o discurso. Então a minha mente vai vir no momento da culpa, quando eu quero relaxar, com o discurso pronto. Muitas pessoas, não é o meu caso, mas muitas pessoas têm esse discurso de que
Você quer parar, você é preguiçosa. Você é uma preguiçosa porque você quer parar e descansar. Então, ok, esse é o discurso da minha mente quando eu quero parar. A culpa traz o discurso de que eu sou preguiçosa. Quem dizia que era preguiçosa quem parava? Onde eu escutei isso? Você vai buscar isso para que você vá desconstruindo essa crença. Então, de repente, eu escutava a minha mãe ou meu pai dizer que quem parava, quem descansava, era preguiçosa, que tinha que fazer mais. São pessoas que supervalorizavam a produção. Então, ok, não é para identificar de onde veio esse discurso para colocar no papel de vítima. Nossa, coitadinha de mim, ou eu penso isso, ou eu sinto isso, porque eu ouvi lá atrás. Nem pensar, tá? Você se apropriou desse discurso também porque em algum momento isso estava sendo conveniente para você, porque em algum momento você achou que era o certo. E assim como quando você achou que era o certo, em algum momento você pode desconstruir isso. Autorresponsabilidade, agora e sempre, amém, gente. Então, ok, naquele momento eu entendi que isso era o certo, esse era um ponto de vista, era uma crença que eu estou carregando até agora. E eu posso ressignificar. Eu tenho que estar trabalhando 12 horas mesmo para ser produtiva, ou existem outras maneiras de eu fazer isso? Ou se eu me organizar e fazer realmente o essencial, com mais presença, com mais entrega, isso vai ter um resultado tão bom quanto, ou às vezes melhor, sabe? Então, assim, essa desconstrução dessa crença que você criou sobre ser super produtiva, sobre estar sempre fazendo. Outra questão também é o quanto eu estou sendo super produtiva, que eu estou sempre na ação e não me permito parar e relaxar, para buscar reconhecimento, sabe? O quanto eu estou usando, então, isso como uma moeda de troca. E aí você vai buscando dentro de você o seu valor. Aí que entra a questão do amor próprio, autoestima, e enfim, né, o trabalho do mergulhando em si que eu faço é exatamente isso, do seu empoderamento a partir do seu autoconhecimento. Quem é essa mulher? Né? Então você não precisa ficar buscando fora, condicionar, sabe, essa moeda de troca eu faço para que eu seja reconhecida, eu faço para que eu seja valorizada, eu faço para que eu sinta amada. Quem é você apesar da sua ação? Quem é você apesar desse fazer? Né? Então, assim, vai buscando o que é o essencial. E a próxima dica é crie compromissos com as suas pausas. Então, assim, crie compromissos. Então, bom, eu decidi que quando eu almoçar, eu não vou usar o celular. Eu decidi que quando eu for tomar café da manhã, eu vou acordar mais cedo para tomar café da manhã com mais tempo, mais tranquila. Eu decidi que quando eu for tomar banho, então eu vou colocar uma música que eu adoro e vou criar esse ambiente com velas e vou preparar esse momento. Vai criando pausas no seu dia, compromissos com pausas de qualidade, conectada consigo mesmo. Cria esse compromisso. E isso não é muita coisa, eu tô tomando um café da manhã, alguém que eu tô tomando um café da manhã aqui, sentindo o sabor da comida, sabe? O cheiro, eu tô olhando, se eu tô tomando café da manhã, eu tô olhando para as pessoas, eu tô conectada, eu tô presente, tanto no que eu tô comendo, quanto nessa interação e nesse compartilhar com outra pessoa. Vai criando esses momentos, certo? Dentro do seu dia. E crie compromisso. Compromisso e também estabelecer limites. Ou seja, principalmente se você trabalha em casa ou se você é autônomo. Eu vou trabalhar das 7 às 7, sei lá qual que é o acordo que você quer fazer, sabe? E a partir disso, você não leva trabalho para casa. A partir das 7 horas, você tá ali para si mesmo, você tá ali para o seu companheiro, para sua companheira, você tá ali para sua família. Entende? Não vá se sobrecarregando, coloque limites dentro dos compromissos, do fazer, do agir também, limites claros, com horários definidos, do que pode e que não pode, para você mesmo, certo? Para que você não vá sempre se atolando em compromissos e tarefas, porque, como eu falei, é sem fim. E vou trazer assim essa questão da frase que eu falei para vocês, né? Que é uma frase da Silvia Strass: o ócio também é trabalho, criação é sobe e desce. Então, como eu falei para vocês, o parar é você permitir relaxar e a criatividade flui a partir disso. É o momento em que você descansa, você desconecta, você está tão inserida nisso, e quando você desconecta, você relaxa, as ideias chegam, sabe? A criatividade vai aflorando. Então, como eu falei, eu não acredito que você precise, mas se você precisa de uma justificativa, coloque isso como o parar, como algo que vai alimentar a minha criatividade e vou produzir com mais qualidade. Certo? E eu quero ler um texto para vocês também, tá? Peraí, que é um texto da Laura Lobo. Vocês podem até procurá-la aqui no Instagram. Quem é você quando não produz?
Quando você para de produzir, quem é você? Quando você para de criar, quem é você? Quando você está em silêncio, quem é você? Quando você para de seguir o tempo relógio e começa a vivenciar o seu tempo interno, quem é você? Você foi condicionado desde que nasceu a se identificar como uma peça importante de produção. Por isso, não honramos os anciãos dentro da nossa sociedade. Qual é o valor que eles têm se eles não são mais peça de produção? Por isso, muitos enxergam os irmãos indígenas como vagabundos, pois eles não são peça de produção. Eles caminham, pulsam e respiram junto com a terra. Eles pertencem à vida e não a uma máquina. Nós pertencemos também e nos esquecemos. Esses irmãos celebram viver o tempo inteiro e nós trabalhamos para depois celebrar, né? E quando chega o momento de celebrar, o que realmente celebramos? Quem é você quando está livre da máquina, pelo menos um pouco? Quem é você quando para de se atropelar com 1000 compromissos? Agora que o mundo pausou, quem é você no repouso? Você pensa e fica atormentado com a questão de você ser ou não ser válido? Você pensa e fica atormentado se você é ou não importante? Você entra na comparação o tempo inteiro com pessoas que parecem ser mais sucedidos que você? Que parecem brilhar mais? Que parecem se destacar mais? Quem é você no não fazer? Você deixa de ser relevante na vida? A ansiedade aumenta? A depressão vem te visitar? O atordoamento mental vem te assolar? Você somente será se você se tornar aquele que almeja ser no amanhã? E quem é você agora, antes de cumprir com os teus afazeres que parecem ser o único caminho para se chegar num self ideal? Quem é você agora? Você tem que para ser? Você precisa fazer isso para ser? Você não pode parar para ser? Quem é esse que não para com a sede de ser? Você está sendo ou correndo para que logo você possa ser? Só de escrever tudo isso eu cansei. Que tal silenciarmos e pararmos? Que tal silenciarmos e pausarmos? Maravilhoso, né? Eu acho que a Laura Lobo ela traz a explicação muito clara do que é esse conceito de relaxar apesar da culpa. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento diante de tudo isso que foi compartilhado hoje? Quero agradecer, tá, a presença de vocês e pedir para vocês compartilharem com as pessoas que vocês sentem que estão sempre na ação, no fazer, produzir, e que isso acaba tirando o melhor delas, sabe? Que isso acaba podando o que elas têm de melhor, que é essa leveza, essa fluidez, esse amor que elas têm para compartilhar e que elas já são em essência e não são definidas por algo que elas fazem. Então, vou deixar salvo, né, se o Instagram contribuir, vou deixar salvo no IGTV e aí vou pedir para vocês compartilharem com as pessoas que vocês sentem que vão trazer mais carinho para a vida, mais amor, mais acolhimento, se permitindo parar com mais frequência. Muito obrigada, gente, um beijão para vocês, um ótimo dia.